Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe o seu like, que é importante demais para o crescimento do canal, e deixe o seu comentário também, que é importante demais para mim. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar de John Textor, meu irmão. Passou o dia todo ontem lá no estádio Newton Santos, tratando da compra da SAF do Botafogo. Houve um desentendimento ali em uma cláusula que está no contrato. Houve ali um desentendimento entre ele e Jorge Braga. As partes conversaram, as partes se entenderam, chegaram num denominador comum e o Botafogo está muito próximo, quem sabe, de assinar até o contrato vinculante hoje com John Textor. Meu irmão, Luiz Fernando. Olha o contrato que os amadores fizeram com Luiz Fernando. É lamentável, esses caras ainda querem reclamar do profissionalismo sendo implantado no Botafogo. Luiz Fernando, segundo o site torcedores.com, o cara ganha 220 mil reais e tem gatilhos dentro do contrato que ele pode alcançar e chegar a 350 mil reais. É lamentável como esses caras fizeram mal ao Botafogo. Só contratos que prejudicavam e prejudicam até hoje o Botafogo de futebol e regatas. E vamos também falar de Fabinho. Vou trazer um vídeo aqui do Fabinho falando da alegria de chegar no Botafogo de futebol e regatas. Quem é que não fica alegre de chegar no Botafogo nesse momento, meu irmão? Diz pra mim se tem alguém que não fica alegre de chegar no Botafogo nesse momento. Assim que o Mateuzinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! Meu nome é Fabinho, tenho 35 anos, sou natural da cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e jogo de volante. O gigante do futebol mundial, é um clube histórico, e está passando por esse momento de reestruturação. E eu acredito que fazer parte dessa história, parte dessa reestruturação, foi o que mais me chamou a atenção. Imagina você fazer história com essa camisa, você poder deixar um legado. Isso é o que me mantém vivo. É o que mantém os desejos do meu coração, Você passar por lugares grandes e fazer parte dessa grandeza. Então, acho que no primeiro momento que me chamou a atenção foi isso. Muito trabalho, muito comprometimento, muita garra. Todos os clubes que eu passei, eu vesti a camisa de verdade. Eu cumpro a briga junto com o torcedor dentro de campo. Então pode esperar um guerreiro, um soldado pronto para a guerra em todos os momentos. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de Luiz Fernando, meu irmão, que está treinando com o Botafogo, com os companheiros nos treinamentos no Espaço Lurnier e também no campo anexo do estádio Newton Santos. Luiz Fernando que tem um alto salário. E eu vou olhar para o lado para a gente ler a matéria no Fogão Net e depois a gente trocar uma ideia sobre essa matéria. Um absurdo o que os amadores fizeram com o Botafogo. Tá explicado, meu irmão. Tá explicado porque o Botafogo tem 1 bilhão de dívidas. Vamos lá. Contrato de Luiz Fernando com o Botafogo tem gatilhos para aumentar salário. Chapecoense e Sport fazem sondagens. Vamos lá. O atacante Luiz Fernando se apresentou ao Botafogo após atuar por empréstimo no Grêmio, mas sua permanência é uma incógnita. Segundo o site torcedores.com, o jogador recebe 220 mil reais de salários e seu contrato prevê gatilhos que podem fazer os vencimentos chegarem até 350 mil mensais. Quando foi contratado em 2018, ficou combinado que o salário do jogador aumentaria gradativamente por conta dos limites financeiros do clube. A situação de Luiz Fernando virou um problema. Apesar de contar com a aprovação da comissão técnica, o atacante pode ser negociado para aliviar
a folha alvinegra. Ainda segundo a reportagem, Rodrigo Pita, empresário de Luiz Fernando, trabalha nos bastidores para encontrar um novo clube para o atacante. O Sport e a Chapecoense buscaram informações recentes e as conversas devem avançar, apesar de nenhum deles terem condições de bancar 100% do salário do Luiz Fernando. Meu irmão, sabe o que vai acabar acontecendo? Vai acontecer igualzinho aconteceu com o Rafael Foster. O Botafogo vai ter que emprestar pagando um pedaço do salário do Luiz Fernando, assim como o Botafogo fez com o Foster. Botafogo pagava, se eu não me engano, 130 mil e Juventude pagava o resto do salário do cara que ganhava mais de 200 mil reais. Rafael Foster. Olha o tipo de contrato que os amadores faziam. Rafael Foster ganhando mais de 200 mil, Diego Cavalieri ganhando mais de 200 mil, Luiz Fernando ganhando mais de 200 mil, Cícero ganhava mais de 200 mil, um monte de jogador que não jogou nada, que não entregou nada dentro do Botafogo, com altos salários. Tá explicado, né, meu irmão, o tamanho da dívida do Botafogo. E eles ainda querem ficar fazendo barulho na internet contra o profissionalismo dentro do clube. Eles acham que o amor que eles dizem que tem vai resolver alguma coisa dentro do Botafogo. Os caras só afundaram o clube. Os caras só jogaram o nome do clube na lama. Os caras só fazem contratos que prejudicam o clube. Não tem nenhum contrato que foi feito pelo comitê gestor, pelo Nelson Mufarred, pelo CEP. Não tem nenhum contrato que beneficie o Botafogo, meu irmão. É só paulada em cima do Botafogo, é só prejudicando o Botafogo. Sumam do Botafogo, amadores. Deixem o Botafogo em paz. Olha aí a confusão que eles arrumaram pro Botafogo. Deixaram um monte de contratos bomba para explodir no colo da gestão do Césio Melo em 2021. Um monte de contratos bombas que os caras tiveram que se virar para poder resolver a situação, abrir espaço na folha salarial para poder contratar jogadores que tinham comprometimento com a camisa do Botafogo. Agora tem mais essa bomba aí, Luiz Fernando, no colo do Césio Melo para poder resolver, no colo do Jorge Braga, no colo do próprio Eduardo Freeland. E os caras ainda querem falar alguma coisa, querem abrir a boca para criticar qualquer coisa dentro do Botafogo. Olha o mal que eles causam ao Botafogo, rapaz. Impressionante isso, impressionante. Dia de reunião importante ontem no estádio Newton Santos. John Textor chegou de manhã lá no estádio Newton Santos, participou de várias reuniões, tratando os detalhes ali da compra da SAF do Botafogo. Assistiu o jogo lá do Crystal Palace. Crystal Palace venceu por 2-1. Ele vibrou lá com o gol do Crystal Palace. Botafogo tá caminhando, meu irmão. As coisas estão acontecendo e, se Deus quiser, hoje, quem sabe, pode ser assinado esse contrato vinculante com o Botafogo. Se hoje esse contrato for assinado, o aporte de 50 milhões chega mais rápido ainda no Botafogo de Futebol e Regatas. E quem sabe com essa grana, o Botafogo pode destinar um pedaço desse dinheiro para trazer alguns jogadores para fortalecer um pouco mais esse time aí. Jogadores de qualidade. Como todo mundo já sabe, houve ali umas discordâncias em alguns termos que estavam no contrato. O Botafogo apresentou para o John Textor, houve ali um debate, houve ali um conflito de opiniões num primeiro momento, mas depois, no segundo momento, as partes se entenderam, chegaram em um denominador comum e parece que John Textor realmente vai assinar esse contrato vinculante com o Botafogo. Depois ele conheceu ali as dependências do estádio Newton Santos, foi lá conhecer nosso estádio, conheceu tudo e com certeza já deve estar cheio de planos na cabeça para fazer no estádio Newton Santos, melhorar o estádio Newton Santos. Bem provavelmente, hoje, domingo, ele deve visitar lá o Espaço Lournier. Acredito que John Textor não vai embora do Brasil sem antes visitar o estádio Lournier, a sede de General Severiano. Com certeza ele vai lá na nossa sala de troféus, lá na sede de General Severiano. O cara não veio aqui e não vai conhecer a história do Botafogo. Para ele conhecer a história do Botafogo, ele tem que ir na sede de General Severiano e depois tem que ir no futuro, que é o Espaço Lournier, principalmente que é um CT que está sendo construído para a base, e como ele dá muito mais ênfase para a base, com certeza ele vai lá. Eu vou olhar para o lado aqui para a gente poder ler uma matéria falando sobre o que aconteceu hoje lá no estádio Newton Santos, matéria do GE, beleza? Vamos lá. Botafogo e John Textor se aproximam da assinatura de oferta vinculante para a compra da SAF, meu irmão. Show de bola essa notícia, né? É muito bom a gente ouvir essa notícia. Vamos lá. O acordo entre Botafogo e o investidor John Textor está perto de ser sacramentado. O americano foi ao estádio Newton Santos nesse sábado para acertar os últimos detalhes da oferta vinculante.
o próximo passo no processo de compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. Depois de algum debate, as partes se aproximaram da assinatura. Durante a manhã, houve um princípio de impasse em relação à cláusula de orçamento mínimo, uma exigência dos alvinegros para tentar garantir desempenho esportivo da nova empresa. O clube propôs que a nova SAF investisse na folha salarial do futebol, valor referente pelo menos a 50% da receita bruta do ano anterior. Isso nos primeiros 7 anos. Por exemplo, se a empresa faturar 200 milhões em 2022, o gasto com o futebol profissional seria, no mínimo, de 100 milhões em 2023. Exatamente, o Botafogo colocou uma cláusula de investimento mínimo no futebol. Foi muito bem explicado aqui. Vamos supor que nesse ano de 2022, o Botafogo lucrou 300 milhões de reais. 300 milhões de reais foi o lucro do Botafogo no final do ano. Essa cláusula de 50% de investimento mínimo no futebol faria com que desses 300 milhões, 150 fosse investido no Botafogo. Folha salarial, contratar jogador, entre outras coisas. E o John Textor questionou essa situação. Agora a gente não sabe se o Jorge Braga conseguiu contornar e isso ficou em 50% mesmo, ou se houve alguma redução, ou se houve alguma mudança dentro do contrato. De repente esse orçamento mínimo caiu aí para 40%, caiu aí para 30%. Mas lembrando que o nome já diz, é orçamento mínimo. Ele no mínimo tem que fazer esse investimento. Claro que ele pode fazer muito mais, e é aquilo que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, no canal Raiz Alvinegra. Meu irmão, o cara é dono de 90% da SAF do Botafogo. Ele é dono de 90% e ele sabe muito bem, ele já veio do futebol, ele conhece o futebol e ele sabe que para você ter lucro aqui no futebol brasileiro, você tem que fazer times competitivos. Você não vai conseguir sobreviver dentro de uma Série A do Campeonato Brasileiro apenas revelando jogadores. Existem clubes que fazem isso? Existem, mas estão na 2ª divisão, na 3ª divisão e jogam os campeonatos estaduais na 1ª divisão para colocar os seus atletas na 1ª divisão dos campeonatos estaduais e, consequentemente, conseguir vender para clubes de dentro do Brasil. Então, para você competir, para você fazer dinheiro no futebol brasileiro, você tem que competir lá em cima. Você tem que estar brigando por títulos. Você tem que estimular o seu torcedor a ir para o estádio. Você tem que estimular o seu torcedor a consumir os produtos oficiais do clube. Você tem que estimular o seu torcedor a virar sócio torcedor. E para isso, só o time estando bem na tabela, só o time estando lutando, só o time estando conquistando, meu irmão. Não adianta. Você não vai vender muita camisa com o time tomando pancada de todo mundo. Então você tem que alcançar resultados positivos para que toda essa engrenagem venha a funcionar. Porque títulos significa receitas altas que você ganha com as conquistas dos títulos. Claro, receitas altas com o patrocinador, porque seu nome está toda hora na televisão. Receitas altas com o sócio torcedor, porque o torcedor está empolgado e quer virar sócio. Receitas altas com bilheteria e com venda de produtos oficiais do clube. Tudo isso é condicionado aos resultados conquistados dentro de campo. Se você não tiver resultados conquistados dentro de campo, tudo isso despenca, tudo isso cai. A gente já viu isso acontecer no Botafogo. Então eu tenho certeza que John Textor tem conhecimento disso tudo e vai investir no Botafogo. Vai investir já nesse ano? Vai montar um time maravilhoso nesse ano? Não sei, não sei. Não vou cravar que sim, nem vou cravar que não. Mas o que eu sei é que ele vai mudar o futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai mudar o futebol brasileiro e vai mudar o Botafogo diante do cenário do futebol brasileiro. Coisas muito grandes estão para acontecer dentro do Botafogo, dentro do estádio Newton Santos, dentro do espaço Lurnier. Vai ser uma mudança de chave gigantesca que vai acontecer no Botafogo de futebol e regatas. E a gente vai voltar, como eu já falei aqui em vários outros vídeos, a estar no lugar no qual a gente nunca deveria ter saído, que a gente sempre se acostumou a estar, no lugar de grandes conquistas que a gente deixou de estar a partir do momento que esses senhores assumiram o Botafogo
de futebol e regatas. Bom domingo para você, meu irmão. Domingo de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. As fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que Deus é bom demais em todo tempo. Forte abraço. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, Abreu! Bateu!